Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez por esse momento onde nós podemos abrir a Escritura, abrir a Tua Palavra e pedimos, Senhor, a compreensão da Escritura, não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo o que está escrito, Senhor, a maneira que o Senhor prescreve para nós. Louvado seja o Teu nome, eu oro junto com os meus irmãos, pedindo, Senhor, que nesses momentos que antecedem a ceia, possamos refletir acerca da Tua Palavra, do nosso interior, daquilo que somos e possamos ver o quanto precisamos de Ti. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu falei Romanos 12, 1 e 2, mas na verdade eu queria ler a partir do 11:33 e entrar em Romanos capítulo 12 até o versículo 2. É um texto pequeno da palavra de Deus que servirá de base para a nossa reflexão essa noite e também para esses momentos que antecedem a ceia do Senhor. O texto diz assim, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, lemos a Tua palavra e dela nós queremos alimentar, de Jesus nós queremos nos alimentar. Em nome dele oramos e Te agradecemos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Exterior e interior. Exterior versus interior. Eu lembro de uma vez que participei de uma reunião de condomínio. Quem gosta de reunião de condomínio, eu vou pedir para que um dia você me represente lá no meu prédio. Porque eu não conheço alguém que gosta. Oba, hoje tem reunião de condomínio, né? E eu lembro que naquela reunião discutia se ia lavar a fachada do prédio ou não. Mas eu lembrei que meu prédio antigo tinha alguns vazamentos e chovia, e tinha um senhor lá que o carro dele, apesar de estar numa garagem, molhava bastante, e nós ficávamos naquela discussão, precisamos limpar fora, arrumar fora antes de pensarmos em arrumar aqui por dentro. E aquilo que é exterior, às vezes, nem sempre reflete aquilo que é o interior. Porque exterior é aquilo que se vê. Exterior é aparência, o que é notório, aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que é audível, aquilo que é tangível, aquilo que é admirável, aquilo que pode ser visto, pode ser contemplado, ou não. Interior, interior é a essência. Interior é o âmago, a origem, a profundidade. Interior é o ser, o mais profundo do ser. Isto é interior, aquilo que não vemos. Mas muitas vezes o exterior, cedo ou tarde, reflete.
Há hoje uma tentativa de dizer ao mundo, e eu tenho dito isso aos jovens especialmente, às famílias, há uma tentativa hoje de dizer à sociedade que você é só corpo, que você é simplesmente matéria. Quando nós olhamos para o comunismo marxista de alguns tempos atrás, onde Deus era o Estado e o homem era tratado como matéria, simplesmente matéria, nós vemos hoje que a roupa talvez tenha mudado um pouquinho, mas não é muita diferença, porque o homem hoje continua sendo para muitos matéria, e o grande Deus hoje não é um Estado, mas o próprio homem. Estão tentando dizer para o mundo, olha, isso aqui não é nada, você é matéria, você tem que aproveitar o aqui, agora, aquilo que o seu corpo sente, aquilo que você é atraído a fazer, isso é o que importa. Hoje em dia o homem tem exalado, especialmente na mídia, nas novelas, em todos os lugares por onde andamos ou passamos, aquilo que ouvimos, aquilo que o homem simplesmente é, ou tem tentado ser, corpo, exterior. O homem hoje mostra o seu exterior, e esse exterior tem refletido, infelizmente, aquilo que ele é interiormente, ou seja, nada, um vazio, nada. Jesus Cristo disse, a boca fala que o coração está cheio. Eu ando por um colégio 3 manhãs por semana, as palavras que eu escuto, obviamente não diria aqui, mas eu sei que todos vocês conhecem, porque já ouviram por aí. E esses meninos falam essas palavras como se estivesse dizendo abacaxi, planta, samambaia, qualquer coisa assim, sem o mínimo pudor. Sem o mínimo pudor. O Senhor Jesus Cristo diz que do interior do homem procede os seus maus desígnios. E o coração do homem é desesperadamente corrupto. Se você der uma olhadinha nas canções de amor do cancioneiro popular brasileiro, você talvez ouvirá canções belíssimas. Canções de amor bonitas que marcaram a história. Talvez você lembre de alguém e aquela canção te faz lembrar alguém em algum momento do seu passado. Quantas vezes você não ligou o rádio e vê aquela, puxa, essa música me lembra aquilo, aquilo. Mas quando olhamos para suas músicas, para essas poesias tão admiradas, eu penso nos seus cantores, nos seus autores, nos seus poetas que raramente, muito raramente, se acertaram nas suas vidas amorosas, na sua vida a dois, uma vida de torpeza, de desvios em muitas áreas, apesar de tantas tentativas, porque o seu interior não refletia, nunca refletiu aquilo que tentaram escrever ou tentaram cantar. Corpo não é essência, mas janela. Se corpo for a essência do homem, se o homem for apenas um corpo, como tem tentado ser e tem exalado isso, nós vamos ver que esse homem é extremamente carnal. Aquilo que o homem tem feito por aí é aquilo que a sua carne é, exatamente é. O apóstolo Paulo, como que, e nós cremos assim, tomado de uma alegria muito grande, de um êxtase, quando escreve Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, falando acerca da redenção de Israel, do plano de Deus para Israel, ele conclui todo aquele seu argumento, tudo aquilo que o Espírito de Deus revelou a ele, dizendo, ó profundidade da riqueza. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ó profundidade rica da essência de Deus que eu não posso, não consigo jamais chegar perto. Ó profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Uma vez eu tive que fazer um trabalho para o seminário, muitos anos atrás,
E eu peguei um livro chamado O Ser de Deus e a Sua Essência, escrito por um pastor presbiteriano muito conhecido. E de cara, quando ele fala, o que eu faço aqui é levantar textos, o que eu faço aqui é levantar o maior número de textos possíveis acerca de Deus e da sua essência, porque quem sou eu para escrever Deus e a sua essência? Qual é a essência de Deus? Não podemos atingi-lo. Dentre os motivos por que a igreja passará a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, é porque durante a eternidade inteira nós conheceremos o Deus vivo, conheceremos o Senhor Jesus Cristo, todos os dias, eternidade até o final da eternidade, e o começo da eternidade de novo, e fim da eternidade, de eternidade em eternidade, em eternidade, porque o nosso Deus é eterno. Iremos conhecê-lo enquanto Ele viver. Apesar de corpos transformados, mentes transformadas, nós iremos conhecê-lo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí surge a pergunta no verso 34, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem aqui pode dizer, eu conheço a mente do Senhor? Deus é isso. Ninguém. Conhecer a mente do Senhor é você tentar pegar o Oceano Atlântico e colocar numa xicrinha de café. O Oceano Atlântico seria o Deus vivo, a xicrinha de café é você. Não cabe, não dá. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem aqui já teve medo de morrer? E no momento que você teve medo de morrer, você orou, Senhor, sabe o que é? Eu sei o que é melhor para mim. Dá para você segurar mais um pouco esse negócio aí e não me levar agora? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem disse para o Senhor, Senhor, olha, eu acho que o mar deveria ser roxo, não verde ou azul. Eu acho que as plantas deveriam ter outra cor, senão verde. Senhor, eu acho que criança não deveria ser tão linda, tão bochechuda, tão maravilhosa. Senhor, eu acho que a gente deveria poder ver o vento. Em São Paulo é possível ver o ar, né? Tão poluído. Mas eu queria poder ver o vento tocar. O Senhor diz, não. Quem foi conselheiro do Senhor? Cria o mundo assim, faz assim. Senhor, eu acho que a tua vontade deveria ser assim, assim, assim. Quem? Ninguém. Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Senhor, eu te dou isso, mas você me dá aquilo. Quantas vezes nós não oramos assim? Senhor, eu vou te dar isso, mas o Senhor me dá aquilo, tá bom? Senhor, eu vou te dar isso, eu vou para o culto domingo, mas olha, Senhor, eu quero aquilo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu queria dizer para você essa noite que você não é apenas um corpo, mas você tem uma essência. A essência mais profunda do seu ser chama-se espírito, pneuma. Há uma outra essência profunda do seu ser chamada psique, alma. E essas duas essências movem-se, tornando você uma pessoa dentro de algo estrondoso, maravilhoso, que os médicos, os cientistas estão tentando descobrir, chamada corpo. Corpo. E aí então o autor, de forma extraordinária, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, presta atenção, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou repetir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não é morto, é um sacrifício vivo. Está cheio de crentes se apresentando ao Senhor, cujo corpo parece que está morto. Morto, mas o Senhor quer que você se apresente a Ele vivo. Que mais? Santo. Que mais? Agradável a Deus.
E isso é culto. Olha aí, que é o vosso culto racional, lógico. Podemos nos emocionar com a palavra de Deus? Sim. Podemos colocar as mãos para cima e cantar com alegria? Sim. Podemos fechar os nossos olhos e às vezes chorar com as verdades lindas da palavra de Deus, com as promessas que o Senhor não deixa de cumprir uma sequer. Podemos, sim. Devemos, sim. Mas precisamos saber o que estamos fazendo sempre. Vosso culto racional, o culto é lógico, e logos tem nome, é Jesus. Culto sem Jesus não é culto. Culto que não exalta a pessoa de Cristo não é culto. Culto que não passa por Jesus não é culto. Louvor que não exalta Jesus não é louvor. Precisamos sempre rever o que cantamos, precisamos sempre rever o que ouvimos, precisamos sempre rever o que lemos, porque a palavra de Deus é final. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele disse: o meu vinho é o melhor. A minha palavra sempre é a última. Na tentação, ele disse: vai de Satanás, vai embora. Porque a última palavra é sempre do Senhor Jesus e não é tua nem minha. Apresente-se a Ele. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é culto, agradar o Senhor. Presta atenção aí. Se a essência do homem não for o corpo, mas a alma ou o espírito, e este espírito ou alma estiverem mortos, estamos igualmente sem essência. Voltemos ao corpo. Sabe por que o homem hoje tem exaltado simplesmente a sua carne? Você liga a televisão, às vezes tem que sair correndo, mudar uma coisa ou outra. Por que o homem tem exaltado sempre isso o tempo inteiro? É porque o seu espírito, é porque a sua alma estão mortos diante de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Espírito morto é igual a alma morta, corpo morto e produz só morte. Porque é o apóstolo Paulo que disse: pelos feitos do Espírito mortificardes a carne, certamente vivereis. Qual é a tua essência, meu querido? Qual é a tua essência? O que a tua boca fala? O que você exterioriza é exatamente o espelho da tua essência. E eu falo para crentes: aquilo que você mostra, seja em ação, seja em palavras, é exatamente aquilo que é a sua essência. E às vezes eu escuto algumas coisas que me deixam feliz, apesar de triste, feliz. Fui chamado uma vez para um debate para adolescentes para falarmos sobre cotas raciais em universidades. Foi um professor de biologia falar sobre a visão da biologia sobre melanina, aquelas coisas todas. Foi um sociólogo falar sobre a visão sociológica, um professor de história. Levaram um professor de física, que era um negro, para ele contar a experiência própria, e eu, para falar sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso. E quando eu falei, exaltei o Senhor Jesus, falei que Moisés casou-se com uma etíope, né? Que há uma interpretação equivocada, que ser negro é simplesmente uma diferença entre etnias, não era maldição, como alguns interpretam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem fala isso precisa estudar melhor a Escritura, fazer uma exegese correta da palavra de Deus, para não sair falando besteira por aí. E ali, então, falávamos que o eunuco etíope, um homem simples, foi evangelizado por Filipe, e ele era tão importante aos olhos de Deus que o Senhor arrebata Filipe e fala: vai, prega para ele. E fui descrevendo. E aí, então,
Uma moça veio falar comigo, mas você só fala de Jesus, você só fala de Bíblia. Esse negócio cansa. Parece que é só essa a sua essência. Falei assim, ela chamava Juliana. Juliana, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu elogio. Mas não é elogio, é uma crítica. Eu falei, muito obrigado. Você fez o meu dia. Eu estou tentando viver exatamente isso que você está falando. Esse é o meu desejo. Que a minha essência seja Cristo. É agradar a Cristo, viver para Cristo. E que a sua essência mais profunda seja Jesus Cristo na sua alma, no seu ser. O que leva o homem a pecar é exatamente a sua essência. Corrompida, má, pecadora, desesperadamente corrupto é o coração do homem. Mas o Senhor Jesus Cristo veio resolver isso. Se o homem é uma trindade, a semelhança do Criador, que é uma triunidade, o homem foi criado do pó da terra. Vimos isso a exaustão lá na classe, lá em cima. Formou Deus ao homem do pó da terra, corpo. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso é para você acordar. E o homem passou a ser alma vivente. Presta atenção. Olha aí, soprou-lhe nas narinas, ruach, o seu espírito. Interessante. E o homem, então, agora, recebe o Espírito de Deus no seu bazar, no seu corpo. E o homem passa agora a ser nefesh, alma. O Senhor assopra nas narinas do homem a sua pneuma, o seu vento, na sua soma, no seu corpo, e o homem passa agora a ser uma psique, um ser pessoal, um ser que toma decisões. E aí eu pergunto, qual é a essência do homem? Esse homem agora quer obedecer. O Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, para o pecador arrependido, ligou o seu espírito com o espírito dele. Fomos então ligados com o Espírito do Senhor no passado. No presente, a nossa alma hoje deve desejar as coisas do Espírito, para que entendamos que no futuro o nosso corpo será redimido, porque a salvação passa por passado, presente e futuro, espírito, alma e corpo, livres da condenação, hoje livres do poder e um dia livres da presença do pecado. Que lindo, que obra completa. Eu adorarei o meu Senhor Jesus um dia na eternidade com espírito, alma, corpo transformado. Que glória! Eu vou poder adorar o Senhor com todo o meu ser, com toda a minha essência, com todo o meu corpo, plenamente, em toda a plenitude diante do meu Deus. Há pessoas que acham que somente elas são crentes, e nós precisamos entender que aquele que invoca o nome do Senhor Jesus é salvo. E eu preciso entender para onde eu olho. Eu olho para a essência de Cristo em mim, ou eu simplesmente para o exterior? Foi isso que o apóstolo Paulo é movido pelo Senhor a dizer: ofereceis o vosso exterior a Deus, porque Ele agora é dono do seu interior. Ofereça o seu corpo ao Senhor, porque agora Ele é dono do mais profundo do seu ser. O seu espírito e a sua alma são dele. Olha o que diz Hebreus 4:12. Presta atenção lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir. Não, é apta para o quê? Separar alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração.
Ou seja, a palavra de Deus pode colocar a sua cuca em ordem, os seus sentimentos em ordem. A palavra de Deus serve para que você possa adorar em espírito e em verdade. A palavra de Deus existe para que você possa adorar ao Senhor com entendimento. Um louvor como fruto de lábios que confessam o Senhor. Por isso, na nossa igreja, a preocupação do Rogério, a nossa, de dizer louvor musical, louvor com coral, louvor sem música, louvor no piquenique, louvor ao entrar e cumprimentar o seu irmão da esquerda, da direita, memorizar os nomes dos irmãos. Isso é louvor. Louvor é vida, é estilo de vida. Adoração é constante. Adoração é reconhecer quem Deus é. E quem você é, e o quanto você se rende a esse Deus, e diz, eu dependo única e exclusivamente dEle, da ação dEle, porque quando eu olho para mim, eu vejo o quanto eu preciso dEle. E se eu olhar para o meu interior e não ver um Deus transformador, que habita em mim através do seu Espírito, o meu interior está vazio. Isso é transformação. Isso vai refletir até no seu ambiente, por incrível que pareça. Crentes redimidos são crentes conscientemente seres ecológicos. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Quem inventou o trabalho de cuidar da criação foi Deus. E quem tinha que guardar era Adão, e o Senhor lhe deu esta ordem. Quantas vezes nós vemos marcha, não sei para quê, para Jesus, indo para lá e para cá, e a rua fica imunda depois. Isso não é coisa de crente. Crente que suja, que chupa bala, come o pastel de Belém, joga no chão, pisa em cima, está adorando outro Deus que não é o da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é limpo. E o Deus, desculpa o termo, das fezes, das moscas, do lixo, chama-se Beelzebul. E esse nós não queremos adorar. Pelo contrário, renunciar. Porque o Deus vivo tem nome. Ele é limpo, Ele é santo. Pare para pensar que espírito transformado irá refletir, inclusive não só no seu corpo, mas no seu ambiente. É isso que o Senhor deseja de você. Qual é o nome do Deus puro? Qual é o nome do Deus que habita o mais profundo do seu ser, na pessoa do teu Santo Espírito? E uma pessoa cheia de Espírito, ela transmite as verdades da palavra de Deus. Uma pessoa cheia do fruto do Espírito, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é bondade, é benignidade, ele é mansidão, ele é domínio próprio o tempo inteiro. Eu não sei porque às vezes nós não falamos aleluia. Pode falar, viu, irmão? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas não adianta eu falar aleluia se por dentro a minha essência não traduz a divindade, a glória que é devida ao Senhor. Entende? Nós estamos diante de uma mesa pura, santa, e que o Senhor quer a nossa alegria. O que o Senhor quer dizer para a igreja dele essa noite é isso. Você não é só um corpo, você não é só matéria. Mas existe uma essência a ser cultivada, a ser trabalhada na palavra de Deus. Sabe por quê? O Senhor deseja uma coisa para você. Verso 2 de Romanos 12. Não vos conformeis com este século. Não se conforme, irmãos. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse século. Não se amolde a esse século. Não precisamos ser fanáticos radicais que vamos enclausurar num lugar e vamos tacar fogo em tudo que é aquilo que não é crente. Não é isso que o Senhor está dizendo. É para você não tomar forma do mundo. Eu imagino que o apóstolo Paulo devia comentar com seus amigos sobre luta greco-romana, sobre Olimpíada, sobre quem correu e ganhou. Eu imagino Paulo assim, porque ele usa essas figuras na Escritura. Mas para ele tudo era oportunidade para pregar. Eu fiz um bate-volta para o Paraná essa semana, eu vi lá meu tio envolvido com o evangelismo na Copa, na Arena, Curitiba, para poder falar de Jesus junto com muitos irmãos.
E ele diz, puxa, se puder ver o joguinho lá, vai ser bom, mas eu quero é falar de Jesus. E quantos irmãos Deus não está movendo para isso? Não tome a forma, não se amolde. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da vossa mente? É você ter consciência que você não é só matéria, que existe uma essência, existe um espírito ligado com um Deus vivo, existe uma alma que deseja querer as coisas do Deus vivo, ou precisa querer as coisas do Deus vivo, revelada em Cristo Jesus. Não vos conformeis com este século, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Todo dia, eu não sou daqui, eu não pertenço a isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem deu a ele para que venha a ser restituído? Ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Então ele está dizendo para você, você quer me conhecer? Você quer ter a sua essência exteriorizada aos pontos das pessoas olharem para você e te confundirem com o próprio Cristo? Olhe para mim. Olhe para mim. Procure me conhecer. Procure a palavra de Deus. Procure a essência mais profunda do Criador em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a essência de Deus encarnada entre nós. Que Ele te abençoe. Isto posto, vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, não eu, mas o Senhor em mim. Senhor, não o meu querer, mas o teu. Senhor, não a minha glória, mas a tua. Senhor, não a minha interpretação, mas a tua. Senhor, não a minha vitória, mas a tua. E antes de participarmos da ceia do Senhor, nós vamos cantar um hino que é um cântico de vitória. Um cântico de um Deus vencedor. Para você estar diante dessa mesa, se sentindo mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele arrancou a sua essência má e pôs a dele em você. Você crê? Vencendo vem Jesus. 140